Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje nós entramos na lição de número 8, cujo tema é Lucas, o ministério do Filho do Homem. Aleluia! O texto que temos como base está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14 ao verso 21. Vamos utilizar a mesma sistemática de trabalho que temos feito até aqui. Eu vou dividir essa lição em 3 partes, tá? Para que você também tenha aí uma certa facilidade em poder ouvir ou assistir, né? De uma certa forma aí limitando 15, 16 minutos a cada parte. Acredito que assim você não vai ter todo o seu tempo aí sendo preenchido somente com a lição, tá bom? Então Deus abençoe. Vamos dar continuidade. Bem, vamos à leitura, capítulo 4 de Lucas, verso 14 ao 21, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Vamos dar seguimento. Bom, dando continuidade, né? Vamos aos objetivos desta lição. Primeiro, conhecer. Conhecer o quê? As características do ministério de Jesus como Filho do Homem, amém? Então veja, existem alguns aspectos que eram presentes e eram, vamos dizer assim, fácil de enxergar no ministério, né? Nessa prática que Jesus realizava, ok? Então que nós possamos entender e absorver essas características também no nosso ministério. Lembrando que cada um de nós tem um ministério, né? O ministério da reconciliação, ou seja, Deus tem nos levantado para sermos ponte, né? Para sermos ponte de ligação entre aqueles que estão afastados da sua palavra, né? E assim conectá-los, né, ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Então, lembrando que você tem um ministério, amém? Tá? Eu tenho um ministério. E esse ministério é chamado Ministério da Reconciliação, em nome de Jesus. Outra situação é saber que a autoridade do seu ministério foi outorgada por Deus, veja, foi transferida por Deus, né? Deus concedeu ao seu Filho Jesus Cristo, né, desenvolver, né, o seu ministério, né? Então a autoridade de Deus foi outorgada, amém? Saber disso, né? Quando nós também desenvolvemos um ministério, né, de Jesus, foi outorgado a mim, a você, foi dado o direito, né, de fazermos isso com autoridade em nome de Jesus. E entender, né, a importância do ministério de Cristo na obra da salvação, né? Entender que o seu trabalho, né, é importante, né? O seu trabalho diário, né? Às vezes, quando pensamos em ministério, nós achamos que somente o realizar, né, das funções dentro da igreja é o suficiente. Não, eu digo até seria mais importante o realizar fora da igreja, né? Dentro da igreja ali nós somos crentes salvos, né? Subentende-se isso, né? Pessoas que já aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E aí você desempenhando o seu ministério tudo bem dentro da casa de Deus, dentro das necessidades ali daquela comunidade, amém? Mas o importante, de fato, né, é você realizá-lo fora, né? Então, quando nós entendemos, né, a importância desse ministério da reconciliação, então nós nos colocamos mais à disposição, né? Nós entendemos que o fato de você de repente não estar sendo, teoricamente, né,
utilizado de alguma forma dentro da casa de Deus, não impede, né, você de realizar o ministério da reconciliação, né, fora da casa de Deus. Amém? Você tem oportunidades nos seus contatos diários, você tem oportunidade no seu ciclo de amizades, onde você trabalha, né? É interessante quando a gente fala nessa questão do trabalho, né? Eu tiro por exemplo, né? A Vera hoje, né? A Vera hoje ela tem participado dos cultos femininos na empresa onde ela trabalha. Olha que benção, né? Essa empresa onde ela trabalha hoje, né? Há mais de 30 anos, eu trabalhei por volta de 13 anos lá. E seria, diria até que seria algo assim inimaginável o que está acontecendo hoje lá. Ou seja, de ter um espaço ali para que o ministério, né, Jesus Cristo seja praticado ali naquela empresa. Primeiro porque o dono é avesso à palavra de Deus, né? Mas você vê, Deus tem movimentado pessoas ali. E o mais interessante são só mulheres. Então elas se unem ali no momento do almoço, logo depois do almoço, por meia hora, e aí ministram a palavra, oram, né? Meditam sobre a palavra. E não bastasse isso, né? Elas não se prendem apenas ali às pessoas que estão ali na empresa, né? De forma presencial, né? Elas abrem aquele momento ainda para pessoas que estão ali em suas casas, né? E as pessoas podem acessar isso via aplicativo, tipo Zoom, né? E as pessoas vão ali participando do culto. É interessante. Então veja, irmãos, às vezes a gente fica um pouco triste, você de repente fica triste, que de repente a direção da igreja não lembrou de você realizar alguma tarefa ali, dentro da casa de Deus. Veja que aquilo faz parte da liturgia. Às vezes aquele que está à direção ali convida alguém para fazer uma oração, alguém para fazer a coleta das ofertas, para participar da ministração da Santa Ceia. E às vezes você fala, não, mas parece que é só um grupo pequeno que participa disso, e às vezes você não se vê, vamos dizer assim, encaixado nessa situação. Não fique triste, não fique triste. Veja que existem formas e mais formas de você estar dando a sua colaboração nesse ministério, né, da reconciliação. Então veja, Deus tem nos enchido, né, da sua graça, da sua unção, para que nós possamos ser úteis em qualquer lugar. Eu citei esse exemplo da empresa onde a Vera trabalha, até para que possa servir de repente para você como uma ideia. Você aí que de repente tem vontade, né, de falar a palavra do Senhor, de repente você lá na sua empresa, na empresa onde você está, existe ali mais um cristão, né, sei lá, um cristão, já começa com dois, começam-se a juntar na hora do almoço, um exemplo, depois do almoço, 15 minutos, leiam uma palavra, meditem, orem, e de repente vocês vão ver Deus movimentando as coisas, né? Então, fica aqui a dica, tá, irmão e irmã que me ouve, né? De repente, como eu disse, você acha que não está sendo aproveitado? Não, para com isso, para com isso, né? Se você deixar Deus te usar, Deus vai te usar. Veja, nós temos sido alimentados da boa palavra do Senhor na igreja onde estamos, não é isso? O Senhor tem falado de inúmeras formas aos nossos corações, então você está cheio. Eu digo que está até preparado, sim, né, para se deixar usar nas mãos de Deus. Então entenda isso, né? Então quando você tem a oportunidade e se deixa Deus usar a sua vida, Deus vai operar naquele lugar em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, entenda, né? O quão importante esse ministério, né, de Jesus Cristo, que está outorgado a mim e a você, né, foi transferido, foi nos dado a autoridade para que possamos realizá-lo. Então, fica a dica aqui, tá? Se de repente lá, se você enxergar que tem um espaço lá, tem que ser corajoso, irmão. Veja que a palavra ela não nos dá espírito de covardia, mas de ousadia, amém? Seja ousado e usado nas mãos de Deus. Só para comentar aqui também, só para linkar essa situação, geralmente às terças-feiras, a última terça-feira eu estive numa reunião comercial lá na empresa, né? E veja que a reunião comercial é uma reunião meio pesada, né? Porque se fala de resultados, né? Os resultados individuais como os resultados coletivos, né? São muitas coisas que são colocadas ali, cada um coloca as suas dificuldades, né? A empresa coloca ali as suas perspectivas, né, para o mês seguinte, enfim. Começamos, acho que era 4:30 da tarde, a reunião foi acabar mais de 8 horas da noite, né? Você vê como o assunto rendeu, né? A equipe nossa lá, nós temos
8 internos, 8 vendedoras internas, mais 3 representantes comigo, né? Então veja o corpo de comercial dá em torno de 11 pessoas, fora o diretor comercial que dá 12, o diretor-presidente, né? Aí você tem as outras áreas que se envolvem nesse processo, a parte de logística, a parte financeira, enfim, nós tínhamos ali, acredito eu, quase 20 pessoas nessa reunião, né? Engraçado, né? Você vê como Deus ele faz as coisas, né? O proprietário da empresa, né? Ele é um cristão e adventista, tá? E eles têm um hábito, sempre no final da reunião lá, eles terminavam simplesmente com uma oração, um Pai Nosso, enfim, né? E aí acabaram descobrindo, né? E a gente também, de uma certa forma, tem se postado ou se colocado desta forma diante das pessoas. Então, sabe que eu sou um servo de Deus, né? E aí foi me dado há uns meses atrás a oportunidade de fazer uma oração no final, enfim. E a coisa foi crescendo. Hoje eu, além de orar, né, trago uma palavra e no última terça-feira também trouxe uma palavra, né? Então veja, eram 20 pessoas, algumas ali cristãs, outras ali não eram, acredito espírita também, alguns desviados ou desviadas ali. Mas você vê, usamos a oportunidade de Deus que o Senhor nos deu, né? Então nós pudemos ali falar, né, sobre a palavra do Senhor, né? Trouxemos uma palavra ao coração daquelas vidas, né? Então veja, né? Se eu me fechar, né, as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Como que eu vou poder desenvolver esse ministério da reconciliação, esse ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Então eu cito isso como exemplo, né? Eu digo que o local onde nós trabalhamos é um lugar fantástico para que Deus possa usar a nossa vida para falar a vida das pessoas. Você vai encontrar pessoas desviadas, pessoas carentes da palavra de Deus, pessoas que realmente estão precisando de uma palavra que possa ali falar o coração delas, amém? Então deixe Deus usar, como tem me usado. Então é automático, eu fico quietinho no meu canto, aí o diretor-presidente, o diretor financeiro, o comercial fala, vamos, o irmão Jean, o representante Jean pode terminar aqui a nossa reunião, terminamos sempre com uma oração e uma palavra. Então, sabe, eu quero colocar isso para que fique claro que as oportunidades, né, nós temos que aproveitar. E Deus tem colocado isso nas nossas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos continuar. Bem, vamos dar continuidade. Jesus tinha um ministério reconhecido, né? Vamos primeiramente definir o que significa essa palavra ministério, né? Veja, ministério e tem a ver com serviço, com uma tarefa a ser executada, né? Então veja que quando nós olhamos para o sentido de servir, né? A palavra ministério ela tem origem lá no latim, significa minister, onde está presente o comparativo minor, que significa menor. Então, deste modo, ter um ministério, ou ser um ministro, é antes de tudo tornar-se menor que outros para servir. Olha que interessante. Então, nós temos que entender isso. Jesus fazia isso com grande excelência, né? Jesus deixa bem claro, né, na sua palavra que ele veio para servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, né? Então veja, eu quando entendo, né, que eu também fui chamado, né, para exercer esse ministério de Jesus Cristo, que foi outorgado essa autoridade para mim, para você, então eu entendo que, primeiro, eu preciso me ver como menor, né? Veja, a primeira coisa, eu tenho que me ver como menor, me colocar como menor diante da situação, das pessoas que me cercam, para que eu possa ter a condição de servi-los. Né? Então veja, há um trabalho dentro do meu coração, tem que haver um trabalho dentro da minha mente, né? Ou seja, para que eu possa entender essa grande verdade, né? Tornar-se menor que outros para poder servi-los. Né? Então é um exercício de humildade, tá bom? Então quando eu me coloco ao serviço de Deus, né, ao serviço da palavra de Deus, então eu me coloco realmente de tal forma, né, que eu me diminuo para que eu possa entender que eu possa servir as outras pessoas, né? Então é importante isso, né? E Jesus como eu disse, ele e deve ser sempre para mim e você um espelho, né? Nessa nessa prática, né? De humildade, amém? Interessante que
quando a gente fala de características, né, coisas específicas que nós víamos no ministério de Jesus, nós vimos que Jesus trabalhava muito com a parte do ensino, ele ensinava as pessoas. Como? De que forma? Quando ele trazia a palavra, né, quando ele comentava a palavra de Deus aos grupos que o seguiam, né, ele, ele, ele usava, né, de coisas do dia a dia, situações do dia a dia, para que a mensagem ela fosse bem captada. Então veja, ele tinha um cuidado muito peculiar, um cuidado muito especial com a forma da qual ele transmitia essa palavra. Também? Então veja, o ensino fazia parte, né, do ministério de Jesus. Né? Dá um exemplo prático, né? É óbvio, né, que dentro de uma comunidade, né, nós podemos ter pessoas mais esclarecidas, né, pessoas que têm uma certa facilidade, de repente, de entender alguns termos, algumas palavras, né, dentro da nossa língua portuguesa com mais facilidade do que outras, né? Então eu fico imaginando assim, pensa assim comigo, você, né? Se de repente nós fôssemos falar de Jesus para alguém, e você enxerga essa pessoa, e tem visto que essa pessoa é muito simples, muito humilde, e de repente você quer falar de Jesus, né, com uma superioridade, você quer pregar sobre Jesus com uma superioridade muito grande, né, usando de palavras rebuscadas, né, de palavras, vamos dizer assim, pouco utilizadas no dia a dia, né? Aí eu pergunto, será que a mensagem passada ela teria o entendimento correto para aquele que estaria ouvindo, né? Então veja, nós temos que tomar muito cuidado nisso, né? Ou seja, quando você vai desenvolver o seu ministério, né? Veja com quem você está falando, né? Tente falar na mesma linguagem, no mesmo nível, procure se adaptar, né? É que nem aquela situação aqui bem prática, né? Vamos dizer assim, né? De repente, você não vai dar uma feijoada pro nenê, né? Não é assim? Né? Não, você vai pegar uma papinha, né? De repente vai bater os legumes, são coisas leves, né? Vai temperar um pouquinho, né? Para que o neném possa estar ali absorvendo o alimento, né? E não é diferente com a palavra de Deus. Então por isso que a gente tem que adaptar bem, ver bem, analisar bem. Então veja, Jesus quando ele utiliza, né, do artifício das parábolas, né, para falar da palavra de Deus, para trazer os seus ensinamentos, né, era uma coisa fantástica, porque ele pegava coisas do dia a dia para facilitar o entendimento daqueles que estavam ali o cercando, né? Não adiantava usar de coisas assim absurdas, de um enfoque totalmente especial e diferente, porque isso com certeza dificultaria o entendimento daqueles que estavam ouvindo, né? Fora isso, outra característica é os milagres, né? Onde Jesus estava, os milagres eram operados em nome de Jesus. Salvava, obviamente ele dava a importância primeiramente da salvação das pessoas que estavam ali, né? E de repente com as suas necessidades ele depois operava um milagre. É interessante isso, né? E Jesus sempre também fez oposição, né, às coisas do mundo, oposição às coisas das trevas, né? Ele tinha uma postura clara diante das coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Jesus não ficava em cima do muro, né? Jesus ele vivia pela palavra, andava pela palavra, não barganhava aquela palavra, né? Então ele se colocava de uma forma clara, né? Defendendo a palavra a qual ele ensinava. Então que a gente possa entender isso em nome de Jesus, amém? Meus queridos, eu vou acabar essa primeira parte por aqui, né? E no próximo encontro nós vamos dar continuidade, né? Porque o assunto aqui, você viu, né? Ele foi esticando, esticando, mas eu quero manter aquela disciplina. Eu sei que eu já passei um pouquinho, né? De termos aí algo em 15 a 20 minutos aí de cada parte, para que vocês possam ver calmamente, sem impactar muito o dia a dia de vocês, tá bom? Então que Deus os abençoe, né? E que vocês possam meditar no que nós já falamos até aqui, em nome de Jesus. Se Deus permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Amém. Fique com Deus.